Amor além do tempo. A cada novo sonho, os protagonistas aparecem em diferentes épocas, em cada vida, eles se encontram de maneiras inesperadas e sentem a mesma atração inexplicável. Acordei com o coração batendo forte. O rosto dele, sua voz e aquele olhar cheio de segredos ainda pairavam sobre mim. Por mais que eu tentasse focar no mundo ao meu redor, algo dentro de mim gritava por respostas. O sonho da noite anterior tinha sido diferente. Não havia mais aquela névoa misteriosa, e ele tinha falado comigo de uma forma que eu nunca imaginaria, como se fôssemos cúmplices de uma história que eu mal podia lembrar. Levantei da cama e fui direto para a cozinha. Precisava de café, mas mais do que isso, precisava de clareza. Meus dedos ainda tremiam levemente enquanto eu preparava a bebida, e na minha mente, a pergunta ecoava sem parar: o que fomos? O que podemos ser? Enquanto o café esquentava, fui para o computador. Havia algo no artigo que eu lera no dia anterior que não saía da minha cabeça. A ideia de que memórias de vidas passadas vinham em fragmentos. E se esses sonhos fossem os tais fragmentos? E se o que eu estava vivendo não fosse apenas uma coincidência, mas uma lembrança de algo que estava além do meu entendimento? Abri o navegador e comecei a procurar mais sobre sonhos e almas gêmeas. Encontrei relatos de pessoas que juravam ter encontrado o amor de suas vidas em sonhos antes de se conhecerem no mundo real. Em todos os casos, as descrições eram vagas, mas o sentimento de familiaridade era sempre o mesmo. Algo no fundo da minha mente começou a fazer sentido. Havia uma palavra repetida nesses relatos que me chamou a atenção: déjà vu. Aquela sensação de já ter vivido algo antes. Seria isso que eu estava experimentando? Cada vez que o via nos meus sonhos, sentia como se já o conhecesse de algum lugar, de outro tempo, talvez. Mas de onde? Decidi tentar algo diferente. Abri uma página em branco e comecei a escrever tudo o que lembrava dos sonhos. Cada detalhe. A sala de pedra. As tapeçarias. O som distante da música. E, é claro, ele. Seu rosto, seus olhos, a forma como ele falava comigo como se soubesse de segredos que eu desconhecia. À medida que eu escrevia, comecei a notar padrões. Havia algo na forma como ele falava, algo na forma como os detalhes ao redor mudavam, que parecia importante. Em todos os sonhos, ele estava esperando por mim, como se soubesse que eu iria encontrá-lo. E havia sempre uma melancolia em seu olhar, como se algo o impedisse de revelar tudo o que sabia. Enquanto pensava nisso, uma ideia me ocorreu. E se não fosse apenas um sonho? E se, de alguma forma, estivéssemos nos comunicando através do tempo? Talvez essas vidas passadas que eu começava a aceitar fossem reais. Talvez ele estivesse tentando me dizer algo sobre nosso passado, sobre o que nos uniu e o que nos separou. Senti um arrepio na espinha enquanto me dava conta de que, de uma maneira ou de outra, estava me aproximando da verdade. E talvez essa verdade não fosse tão simples quanto encontrar alguém com quem tive uma conexão no passado. Talvez o que estávamos vivendo agora fosse apenas mais uma tentativa de corrigir algo que deu errado antes. Mas o que? O café esfriou na xícara ao meu lado enquanto eu continuava a escrever. Cada palavra parecia abrir uma nova porta na minha mente, revelando mais perguntas do que respostas. Estávamos conectados, disso eu tinha certeza. Mas por que agora? Por que esses sonhos? E o mais importante, o que nos afastava? Decidi que precisava tentar algo diferente. Naquela noite, antes de dormir, acendi uma vela e me sentei na cama com o diário onde eu havia anotado tudo sobre os sonhos. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando me concentrar em encontrar alguma resposta nos cantos da minha mente. Se você está me ouvindo, sussurrei para o vazio, por favor, me diga o que eu preciso saber. O silêncio preencheu o quarto. Mas algo dentro de mim, uma faísca de esperança ou talvez de desespero, acreditava que naquela noite algo diferente aconteceria. Quando o sono finalmente me envolveu, a sala de pedra surgiu novamente. Mas dessa vez, algo estava diferente. As paredes não estavam mais frias e distantes, estavam cheias de vida. A música que antes ecoava distante agora estava mais alta, mais clara. E lá estava ele, como sempre, à minha espera. Ele sorriu quando me viu, um sorriso triste, mas familiar. Você está mais perto do que nunca, ele disse,
e havia um brilho estranho em seus olhos. Certo, mas perto do quê? Perguntei, a frustração tomando conta de mim. Quem é você de verdade? O que eu preciso entender? Ele hesitou, mas então, como se tomasse uma decisão importante, estendeu a mão na minha direção. Você já sabe, ele respondeu suavemente. Sempre soube. Quando toquei sua mão, senti uma corrente de energia passar pelo meu corpo, e então, tudo ficou em branco. Não o tipo de branco que vemos quando acordamos de um sonho. Era mais como um vazio absoluto, mas não de medo, de antecipação. Acordei sobressaltada, minha mão ainda formigando. Olhei para o relógio. Eram 3 da manhã, e eu estava sozinha no meu quarto. Mas por alguma razão, agora eu sabia, com cada fibra do meu ser, que ele estava mais perto do que nunca de me contar a verdade. E eu estava pronta para descobrir. Tempo. Em algumas dessas épocas, os personagens enfrentam desafios, como guerras, classes sociais e até perseguições, que os impedem de ficarem juntos. Esses conflitos refletem os obstáculos emocionais e psicológicos que eles enfrentam no presente. Acordei com uma estranha sensação de leveza, como se tivesse voltado de algum lugar distante, mas familiar. As palavras que ele tinha dito no sonho ainda ecoavam na minha cabeça. Você já sabe. Sempre soube. Aquilo me incomodava mais do que eu queria admitir. Sabia o quê? E por que eu não conseguia lembrar? Era como se uma peça vital estivesse faltando no quebra-cabeça. Levantei-me, já sabendo que não haveria volta ao sono. Às 3 da manhã tinha um silêncio próprio, quase como se o mundo estivesse congelado, aguardando que algo acontecesse. Fui até a cozinha, enchi um copo d'água e, sem saber bem porquê, fiquei parada diante da janela, olhando a noite lá fora. Tudo parecia tão normal, mas ao mesmo tempo, havia uma estranha tensão no ar, como se o universo estivesse me preparando para algo. Enquanto bebia, a memória do sonho anterior continuava a me assombrar. Eu via sempre da mesma forma, no mesmo lugar, com os mesmos olhares tristes e misteriosos, sempre perto, mas nunca completamente acessível. Havia um peso naquelas palavras, uma verdade enterrada que ele tentava me mostrar, mas que eu ainda não conseguia ver com clareza. Mas por quê? Por que eu estava presa nesses sonhos? E por que ele não podia simplesmente me contar o que eu precisava saber? Voltei para a cama, e ao fechar os olhos, tentei não pensar nele, mas a conexão que sentia era forte demais para ser ignorada. Era como se ele estivesse me chamando, me guiando de volta àquele lugar onde tudo fazia sentido, mesmo que fosse apenas por alguns instantes. Mas naquela noite, o sonho demorou a voltar. O que normalmente surgia quase que instantaneamente agora parecia me escapar. Foi então que a ideia me ocorreu. E se eu estivesse tentando demais? E se o segredo não estivesse nas respostas que eu tanto buscava, mas em simplesmente deixar acontecer? Respirei fundo, tentando acalmar minha mente. Deixei que meus pensamentos vagassem livremente, sem foco. Aos poucos, a familiaridade do sonho começou a se formar. Vi as paredes de pedra surgirem lentamente, as tapeçarias que tanto me intrigavam e, claro, ele estava lá, me esperando. Dessa vez, porém, algo estava diferente. O ambiente ao nosso redor parecia mais vivo, mais vibrante, como se o sonho estivesse evoluindo. E ao invés daquele silêncio opressivo que sempre preenchia o espaço entre nós, havia agora um som suave de água correndo ao fundo, algo que antes eu não tinha notado. Ele me olhou, mas não com aquele ar de mistério que costumava ter. Seus olhos estavam mais gentis, mais próximos. Era como se, de alguma forma, tivéssemos avançado um passo. Você voltou, ele disse, com um leve sorriso. Eu sempre volto, respondi, tentando esconder minha frustração. Mas nunca sei por quê. Ele deu um passo em minha direção, e dessa vez, senti uma proximidade maior. A distância que sempre havia entre nós parecia estar desaparecendo. Você tem sonhado com o passado, ele começou, sua voz suave, mas cheia de gravidade. Mas o que você não percebe é que isso também é o presente. Aquilo me pegou de surpresa.
O que quer dizer com isso? Esses momentos que vivemos aqui, nesses sonhos, eles são mais reais do que você imagina. Nossas almas estão se conectando em um tempo além do tempo. Eu queria entender, realmente queria. Mas as palavras dele ainda pareciam vagas, cheias de mistérios que eu não sabia como desvendar. Então, o que isso significa? Estamos presos em algum tipo de ciclo? Ele balançou a cabeça lentamente. Não estamos presos. Estamos aprendendo. Reaprendendo, na verdade. Cada encontro, cada sonho, nos traz de volta ao que somos, ao que sempre fomos. Mas por que isso está acontecendo agora? Por que não podemos simplesmente ficar juntos de uma vez? Seus olhos se suavizaram, e ele me tocou pela primeira vez. Sua mão quente e firme segurou a minha, e naquele toque, senti uma onda de emoção que eu não sabia que existia em mim. Era como se, naquele simples gesto, tudo o que ele queria dizer estivesse ali, no contato de nossas peles. Estamos quase lá, ele disse suavemente. Mas algumas coisas precisam ser lembradas antes. Como o quê? Perguntei, desesperada por respostas. Como o sacrifício que fizemos. Essas palavras pairaram no ar, pesadas e cheias de um significado que eu não compreendia completamente. Sacrifício? Minha mente girava, tentando se agarrar a qualquer lembrança, qualquer pista que pudesse explicar o que ele estava falando. Sim, ele respondeu, soltando minha mão lentamente. Você vai se lembrar em breve. E quando isso acontecer, entenderemos o que precisamos fazer para não nos perdermos de novo. Acordei com um sobressalto, o toque dele ainda queimando em minha pele, e a palavra sacrifício reverberando na minha cabeça como um eco distante, mas incessante. O que havíamos perdido? O que ele queria dizer com sacrifício? Eu sabia que estava perto de descobrir. Mais perto do que jamais estivera. E agora, mais do que nunca, eu precisava saber.